Priscila é um milagre também. Glória a Deus. Vamos ler Marcos, capítulo de número 4. Gostaria de compartilhar um pouquinho, alguns pensamentos sobre esta parábola que o Senhor Jesus compartilhou, conhecida como a parábola do semeador. Vamos ler os primeiros 20 versículos do capítulo de Marcos, capítulo 4. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. No versículo 3, ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira-mar, à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra e deram fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Versículo 14, o semeador semeia a palavra. E são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados, as preocupações do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. No domingo passado, enquanto compartilhava a mensagem, e quando citei Romanos 10:10, quando diz ali: quando nós cremos no coração e confessamos com a nossa boca, experimentamos a salvação. E eu fiquei impressionado naquilo que eu falei, quando eu disse assim: o crer no coração tem a ver com a mentalidade do Espírito, a mentalidade de Deus, a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus olhar as coisas. À medida que a gente vai caminhando, nós percebemos que nós temos crenças, e essas crenças é a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. O seu celular, ele tem um programa em cima do qual ele corre, né? Seja o iOS ou o Android, e é quase que o sistema de crenças nosso, que os outros programas correm, mas é aquela base que dá para que as outras coisas funcionem. E dentro de nós, no nosso espírito, nós temos as nossas crenças, que nós recebemos, ou seja, de momento de criança, que alguém deu uma palavra sobre nós, ou quando nós ouvimos uma palavra, aquilo gerou um sentimento, um pensamento dentro de nós. Assim nós construímos os nossos valores, as nossas crenças, e que são coisas internas nossas, e às vezes percebemos ou não percebemos que nós temos elas, e ficam rodando dentro de nós. E o que Deus espera que nós façamos é que no nosso coração nós creiamos
que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. O que isso significa? Paulo até pede em Efésios capítulo 1, que a igreja receba o espírito de revelação e de sabedoria para entender o poder da ressurreição. Quando Jesus ressuscita dos mortos, a obra da cruz, da salvação, ela se completa. E na mente de Deus, para nós, a morte é um limitador, para Deus não é um limitador. E a mente de Deus é uma mente que pensa de forma ilimitada. A mente de Deus não pensa em termos de impossibilidade como nós pensamos. Quando somos lançados a um desafio na empresa ou no nosso relacionamento, Deus não considera aquilo como o final, Deus não considera como impossível, nem passa pela cabeça de Deus que não há uma solução. Porque Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele é o Senhor de toda a criação, Ele fez todas as coisas e nos deu o poder da ressurreição, para que nós possamos chegar à mentalidade que nas promessas de Deus não há impossíveis. E tudo é possível àquele que crê. Essa mentalidade precisa crescer dentro de nós, não é uma coisa externa, é algo que precisa ser norteado dentro de nós. E eu fiquei meditando sobre isso e conversando até sobre outros temas com os pastores, e estou perseguindo esse processo de construir essa mentalidade de uma forma mais objetiva, de trabalhar isso com mais precisão, para que o nosso coração esteja disponível e receba a palavra de Deus de uma forma aberta, para que a palavra de Deus ela possa operar livremente dentro de nós. E quando eu parei e fiz um diário perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue no domingo? E com essa coisa na cabeça, mentalidade do Espírito, crer no coração. E Ele me disse simplesmente o seguinte: eu quero que você fale sobre a maneira de pensar do semeador. Eu fiquei pensando, como pensa um semeador? Essa parábola que nós lemos é como que a chave para as outras parábolas. Ela como que é a chave para os mistérios do reino de Deus. Jesus ele diz assim: a vós outros, aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E o reino de Deus ele tem os seus mistérios, ele tem a sua maneira como ele funciona. E como nós aprendemos no nosso livro básico lá de discipulado, nós não fomos preparados, nada nos preparou para viver o reino de Deus, para ter a mente do reino de Deus. Nós vivíamos debaixo de uma mente escrava. Nós vivíamos e estávamos acostumados a ter uma mentalidade de escravo, de vítima, uma mentalidade de pedinte, uma mentalidade de mendicância, de uma mentalidade de miséria, uma mentalidade doente, uma mentalidade limitadora. E agora nós fomos trazidos para o reino de Deus, e esse reino de Deus, ele opera diferente do que aquele reino. E nós não fomos preparados para isso. E precisamos ser discipulados para entender a maneira como o reino de Deus funciona. Precisamos aprender o beabá. E essa parábola do semeador, como ela é conhecida, ela é como que a chave mestra para as outras parábolas, para entendermos. E a mentalidade do semeador é como que uma dessas chaves que vira muitas coisas dentro da nossa vida. E eu fiquei pesquisando como é que pensa um semeador. Como é que pensa o semeador? E o primeiro, no versículo 3, eis que o semeador, ele saiu a semear. O semeador, ele conhece a semente que ele tem. E ele conhece, e aí eu pensei um pouquinho sobre o relacionamento do semeador com a semente. O semeador, ele conhece a semente, a capacidade dessa sua semente. E ele, quando vai semear, ele escolhe as melhores sementes. E ele separa essas sementes, porque ele sabe que quando ele semear essas sementes, elas vão produzir exatamente o que elas são, e de uma forma potencializada, multiplicada, muito maior do que uma semente. Toda semente tem um potencial dentro dela. E quando você começa a pensar sobre sementes, você vai ver que Deus criou o céu, a criação, a terra, baseado no sistema das sementes.
Tudo na terra funciona à base de sementes. E Deus designou que cada espécie se reproduza conforme a sua semente. O reino vegetal e o reino animal, eles frutificam segundo a sua semente. Hoje eles procuram tirar as sementes para que de alguma forma tenha uma melhor produção, uma produção maior, né? E dizem os pensadores que alguns que querem deter a questão da semente, porque quem detém a semente, ele vai controlar o mundo. Então, se você não tem mais laranjas, não tem mais sementes para plantar uma laranjeira, quem tem a tecnologia da semente vai dominar a base da alimentação do mundo. Mas é um pensamento. Sei que peguei a laranjeira porque eu tenho uma laranjeira que eu plantei lá, mas quando se abre assim, está cheio de semente, sempre tem muita semente. Cada uma daquelas sementes representa uma nova árvore, representa um laranjal, né? Podia ficar rico só plantar aquelas sementes. Se eu tivesse terreno para plantar todas as sementes que eu colho ali, comendo aquelas laranjas. Mas o mundo, ele é movido por sementes. Uma ideia, por exemplo, é uma semente. E cada um de nós é fruto de uma semente. A brincadeira, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Claro que é a galinha. Quem veio primeiro? O ser humano ou a esperma dele? O ser humano, né? Deus criou primeiro o ser humano, assim Ele criou primeiro os animais e disse: se multipliquem conforme a sua espécie. Você e eu, nós somos frutos de semente. Nós éramos um óvulozinho, uma sementezinha que foi colocada lá. E assim que o esperma, ele frutifica o óvulo, aquilo é uma vida. Não depois de 12 semanas, sei lá o que querem dizer por aí. No momento da concepção, é uma vida que está ali, com todo o seu potencial. E o destino do homem, o projeto de Deus para o homem é dominar o mundo. E como é que o ser humano vai dominar o mundo? Como é que ele domina o mundo? Por intermédio do sistema das sementes. E a primeira coisa que Deus espera que o ser humano faça com o que ele tem é que ele frutifique. Depois que ele frutificar, ele vai conseguir multiplicar. Depois de multiplicar, ele vai encher a terra. E depois de encher a terra, ele vai sujeitar a terra, se tornando assim um modelo. E o nosso desafio é fazer a nossa semente germinar, e para que gere muitos frutos e possamos nos multiplicar e nos tornar, no final, referência entre as nações da terra. E a primeira promessa de Deus dada ao ser humano foi de uma semente. Foi da descendência de Adão viria o Salvador, da semente. Jesus, ele é chamado no Novo Testamento da semente de Abraão, né? Que veio o Filho de Deus. O semeador e a semente, então, o semeador, ele conhece o poder da semente. E tudo no reino se move a partir de semente. Quer dizer, tudo no reino começa pequeno, de uma forma insignificante. Mas se você pegar aquela uma sua semente, e você lançar ela, e plantar ela, e cuidar dela, e permitir que ela comece a frutificar, aquilo que você tem tem a capacidade de encher toda a terra. Cada um de nós tem as suas sementes, as suas habilidades, o seu entendimento, os seus dons. Cada um de nós recebemos a força de dominar o mundo a partir de uma semente dada por Deus. No versículo 14, o que é a semente então do reino de Deus que faz o reino se manifestar? O semeador, ele semeia a palavra. A palavra de Deus é a semente. Então o que eu preciso para me tornar uma referência na minha geração é de uma semente, só isso. E como o dito diz, que nós estamos conversando aqui no History Makers, pense grande, comece pequeno e comece já, com aquele pouco que você tem. Muitas vezes nós dizemos assim: mas eu só tenho isso.
Como aquela viúva, ela diz: eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas o pouco que cada um de nós tem a possibilidade e a capacidade de gerar uma riqueza enorme. A grande diferença, como nós vamos ver, é a maneira como nós olhamos para as sementes que nós recebemos. A palavra de Deus, ela é a maior herança que Deus dá para uma pessoa. É o maior presente que nós temos após Jesus, que é a própria semente. Ele é a palavra de Deus, e pela palavra de Deus nós nascemos e somos feitos filhos de Deus, como diz lá em Pedro: fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Quando alguém crê que Jesus morreu por ele na cruz, quando alguém crê no coração que Ele é o Senhor, e eu confessa com a sua boca dizendo: Jesus é o Senhor na minha vida, o que acontece? Essa semente tem o poder de transformá-lo em um filho, em uma filha de Deus. Mas é muito simples, é uma semente, que ao receber essa semente e crer nessa semente, ela vai produzir. E o semeador, ele conhece o poder da sua semente, e ele sabe que se ele lançar as sementes que ele tem, ele vai colher. Ele sabe do resultado que as sementes que ele tem vão produzir. E a palavra de Deus proclamada sobre as nossas vidas, elas têm este poder extraordinário. E o nosso Pai Celeste, Ele conhece, Ele é o semeador, Ele arquitetou todo esse processo, e por isso Ele lança a palavra dEle nas nossas vidas. E quando você e eu nós confiamos na sua palavra, que é semeada em nossas vidas e no nosso próximo, quando nós damos valor a essa palavra e cremos nessa palavra, essa palavra que é a palavra de Deus, ela nos transforma e ela produz a vida que precisa. E aí vale uma pequena paradinha. Qual é a semente? Qual é a palavra que Deus deu na sua vida pessoal, que Ele tem lhe confiado? Qual é a semente? Você sabe que uma semente pode ser desprezada muito facilmente. Esses dias quando a última viagem para Israel, eu fui, comi lá umas, como é que diz em português? Darta, uma fruta da palmeira lá, tâmara. Eu comi uma tâmara lá, comi umas, e limpei bem, chupei bem aquelas, e guardei. E revirando um pouquinho lá minha mochila, achei a semente, está lá. Se eu plantar aquela semente, vou ter tâmaras em casa. Que tal? Qual é a palavra que Deus tem lhe dado, pessoalmente, como pessoa, sobre o seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu trabalho? Deus, ele é generoso, e Ele semeia a palavra. Dia a dia, né, Ele semeia palavras. Esses dias o meu pastor, ele disse assim: pare de ficar colocando aquelas ideias bonitas que as pessoas falam, os filósofos e os pensadores, eles colocam, pensadores cristãos, não cristãos, se coloca lá muitas coisas, aquilo são palavras de homens. Ele disse: tenha uma mente de semeador da palavra de Deus, coloque a palavra de Deus, coloque os versículos que Deus coloca na sua vida, semeie a palavra na sua rede social. Eu entendi isso e estou fazendo, estou semeando lá a palavra de Deus. Eu acho alguns pensamentos bem legais, gostaria de replicar, e às vezes sou tentado, nem sei se eu tenho feito, mas não é o meu foco. O meu foco é semear a palavra de Deus, a palavra que Deus nos tem dado. Quais são as promessas que Ele já semeou na sua vida? E eu me lembrei mencionar 3 palavras que são conjugadas numa só. Uma vez uma adolescente no carro disse para mim assim, Deuteronômios 1:11, e ela citou o versículo dizendo assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que vós sois, e vos abençoe como vos prometeu. Mais tarde, lendo essa palavra, foi confirmada numa segunda palavra, Isaías 60, versículo 62, o mais pequeno virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte.
Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. E eu tenho proclamado e crido nessa palavra. Cada um de nós aqui vale por 1000. Uma vez a minha secretária, não a Nara, uma outra, ela disse, eu cheguei um pouquinho atrasado para a aula que ia dar numa tarde, e a secretária disse, não, só tem 2 lá. Aí eu já estava atrasado, mas eu voltei correndo, eu disse 2, tem 2.000 me esperando lá. Fui correndo. Cada um de nós tem um potencial de 1000 pessoas, e o menor, o mais fraco entre nós, ele se torna uma nação, o mínimo, uma nação forte. E hoje, ao reler isso, me chamou a atenção quando Deus diz assim, eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Mesmo que eu não veja hoje, pelo Espírito já vejo. E aí ele diz em Mateus 28, que ele tem falado aí nesses últimos tempos de uma forma extraordinária, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que vos estou convosco todos os dias até a consumação do século. O semeador, ele pensa, me dê apenas uma semente, uma palavra, e com ela eu vou mudar o mundo. Um evangelista conta essa história, que ele tinha uma promessa que ele iria fazer uma cruzada de evangelização num estádio. E ele foi com táxi até ali e parou lá na frente do estádio e começou a falar pro taxista, Deus me deu uma palavra que eu vou fazer, vou reunir, vou encher esse estádio aqui com milhares de pessoas. E o taxista olhou para ele, puxou a carteira e deu R$1 na mão dele. Aí o evangelista perguntou, mas o que é isso? Não, esse é o primeiro, eu quero ser o primeiro que dá para você alcançar 1 milhão. Tudo começa com 1, né? Está aqui a minha semente na tua vida. O evangelista ficou olhando. Com R$1 vou começar? É com 1 que se começa, com o primeiro passo que se começa uma jornada. E Deus, ele pensa, o semeador, o nosso Pai, ele pensa assim. O interessante é que o semeador, ele saiu a semear. Isso quer dizer, o semeador, ele tem uma mentalidade de ser intencional. Essa palavra tem caído muito aqui, né? Ser intencional. Ele sai e começa a semear, ele não espera mais. Recebe uma palavra e ele sai para semear, ele sai para executar e fazer com que aquela semente, ela produza e ela consiga conquistar muitos frutos. Podia citar aqui, não vou citar, mas um texto que diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Deus, ele colocou na sua vida uma sementeira, e ele quer aumentar essa sementeira. E se você quer aprender sobre sementeira, fale com o Herman. Ele está lá na empresa, eles estão produzindo uma, quantos metros que ela dá de largura? 30 aí? Então, 26 metros de largura. Isso é uma sementeira. Você gostaria de ter uma sementeira assim na tua vida? Né? Ela em 2 minutos, ela abre e fecha, né? Tecnologia extraordinária. Acho que tem um mistério aí, Hermas, que está trabalhando lá. Deus quer aumentar a sua sementeira. Né? Hoje, ao semear no reino de Deus, Deus quer multiplicar os frutos da sua justiça. Para quê? Para que mais pessoas sejam abençoadas e para que mais pessoas recebam, mais pessoas possam glorificar a Deus. Uma coisa simples, hoje talvez se compre um pastel e você semeia esse pastel e você acha que é apenas um pastel, mas lá em fevereiro um jovem vai ser tocado e a glória de Deus vai vir sobre a vida dele e sobre a vida dos jovens, e Deus vai ser glorificado, porque eu semeei um pastel. O que é um pastel? Quando eu comecei a pensar sobre o semeador e a terra,
eu fiquei pensando assim, bom, o semeador ele conhece bem a terra e ele vai escolher a melhor terra para semear a sua semente. Só que fiquei intrigado com esse texto, que parece que nessa parábola o semeador lança a semente aleatoriamente. Parece que está esbanjando, sem considerar aonde ele está lançando. E fui ministrado que Deus, quando Ele lança a palavra dEle, Ele não tem acepção de pessoas, Ele lança para todos, indistintamente. Todos aqui ouvem a palavra, todos aqui recebem a palavra. Quando nós vamos ali na Praça Menonita, vamos semear com cânticos, vamos semear com teatros, em conversas, em brincadeiras, em orações, em pinturas. Vamos lá com cânticos, vamos semear a palavra, indistintamente. Se vierem para cá ou não vierem, não é o nosso caso. Nós somos semeadores, nós vamos semear a semente. A diferença nessa palavra, o que isso fala para mim, é que Deus ele é generoso com as suas sementes. E todas as sementes têm a oportunidade, todas as pessoas têm a oportunidade de receber a semente que pode transformar as suas histórias. A diferença está na maneira como essa semente é recebida na vida de cada um. Como eu recebo uma semente? Como eu recebo uma palavra de Deus na minha vida? E aí volta a pergunta, você recebeu, pensou um pouquinho na tua palavra que você recebeu? E como nós temos recebido a palavra de Deus? Quando nós vamos na nossa devocional, quando nós vamos no grupo familiar, quando um filho nosso, uma filha, um pai nosso vem e nos dá uma palavra, como nós a recebemos? Isso faz toda a diferença nas sementes. E diferencia uma situação da outra situação, de uma pessoa para outra pessoa. E eu tenho me proposto, quando recebo palavra, eu procuro anotar, eu procuro meditar sobre ela, eu procuro orar sobre ela. Esses dias eu estava compartilhando uma visão que o Steve Thompson teve aqui, isso já faz uns 15, muitos anos atrás já que ele esteve aqui. E ele deu uma palavra e aquilo, fico meditando, às vezes orando, e em algumas situações sou lembrado sobre aquilo, e disse, mas Deus, não é possível. A gente tinha que romper, avançar mais. Como nós ficamos? O normal seria a melhor coisa a fazer é anotar. Às vezes anotar num cartão e levar ele para lá e para cá, ficar meditando e orando, perguntando para o Senhor sobre ela. E hoje eu me sinto desafiado, e é o que eu percebo que o Espírito Santo está começando a trabalhar de uma forma mais intensa na igreja, é desafiar a ver ela se cumprindo, como o semeador vê a sua colheita. Eu queria ter mostrado, mas o tempo hoje não ia permitir. Não sei se você já olhou o fazendeiro, ele era um semeador. E ele recebeu uma palavra um dia que ele era para semear a batata, né? E ele semeou a batata e todo mundo dizia, não faça isso, está previsto que não vai chover. Ele disse, não, mas Deus me falou que eu era para plantar. E os amigos chegavam perto dele e disse, mas você vai quebrar, você vai perder a tua terra. Não, mas Deus me deu uma palavra que ela ia frutificar. E ele firmou-se naquilo e contra toda a lógica da sua época, ele plantou aquelas batatas, e vieram batatas fortes. Vale a pena assistir o filme, ele é bem assim, impressionante como Deus usa esse homem até hoje, né? Lá na África do Sul. O nosso desafio é, quando a gente recebe uma palavra, é vê-la acontecendo. Quando Deus olha para você, Ele não vê a tua situação hoje, o teu problema hoje, Ele já vê o projeto completo na tua vida. Ele, como diz lá em Isaías, desde o princípio, Ele já vê o final. Então Ele constrói a partir do final, Ele constrói o dia de hoje. Assim Ele constrói a sua vida, porque Ele sabe onde é que Ele vai chegar na sua vida. E quando Ele lança uma palavra, Ele está falando daquilo que Ele está estabelecido e Ele quer fazer. Uma igreja de milhares. Mas não olha para trás. Olhe para a palavra. Veja o que a palavra de Deus diz. Um pastor uma vez ele disse assim para mim, eu vejo a igreja crescendo. Eu fico pensando, mas eu quero ver também, me abra os olhos. Deus diz, para de pedir, você não é um mendigo.
Você é meu filho, você já tem isso na sua vida. Abra seus olhos. Estou aprendendo, vou aprender, vou romper. E segundo, a terceira coisa que me sinto desafiado, né? Uma coisa é anotar, meditar, orar sobre aquilo, mas é começar a ver, a terceira coisa é desafiar a falar o que eu vejo. É começar a concordar com os céus e proclamar isso sobre a sua vida. Eu não quero que a palavra de Deus que é me dada, como nesse texto aqui, que o meu inimigo me roube ela, que o ladrão venha me roubar a palavra, como ele tenta. Eu não quero, como diz aqui, que as dificuldades do dia a dia me tirem do foco da palavra. Às vezes a gente se depara com as nossas limitações, depara com lembranças e parece que isso nos paralisa. Não pode paralisar a palavra de Deus em nós. E a terceira situação que é colocada aqui é que a fascinação da riqueza e as demais ambições da vida sufoquem a palavra de Deus em mim. Esses dias eu estava pensando, acho que eu vou trocar de carro. Aí segunda-feira fui ver lá, fui numa concessionária com a Silvia, ver o carro e dar uma olhada. E eu fiquei meio baratinado, né? Ficar olhando o carro, parar em loja, tá. Aí sexta-feira eu fui convidado para ir, junto com a diretoria do núcleo de comunhão pastoral, orar pelo vice-prefeito e pelo prefeito, e depois nós fomos orar também pelo comandante-geral da Polícia Militar. Foi uma tarde produtiva, fomos em 3 lugares orar e profetizar sobre eles. E durante o caminho o Senhor dizia assim para mim: deixa comigo, eu cuido disso para você. Aí comecei a desligar isso dentro de mim, porque eu sei que o meu Pai cuida de mim, né? E Ele vai me prover. O que eu quero fazer o que eu olho é para a quarta característica. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificando a 30, 60, a 100 por um. Eu quero ver a palavra de Deus frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Como é que eu já ministrei isso há um bom tempo atrás, sobre o 30, 60 e 100 por um? 30 é receber no meu espírito, é começar a meditar nela, na minha palavra. Os 60, quando eu começo a receber na minha alma, e levar a minha alma e o meu concordar com o meu falar acontecer. E o 100, ele acontece quando eu envolvo o meu corpo e eu começo a sair e a semear a palavra de Deus. Isso é o 30, 60, 100, quando todo o meu ser está envolvido nesse processo. A mente do semeador, ela é uma mente generosa para com todos. E a sua generosidade não é limitada à reação de cada um. Deus não fica olhando para você para dizer, primeiro avaliar a reação que você vai ter. Ele entrega a semente, Ele entrega a palavra dEle para você. Ele semeia generosamente a palavra. E quem recebe, recebe. E quem não recebe, não é por falta de uma palavra lançada sobre as nossas vidas. Deus, Ele é generoso. E cada um de nós aqui já tem recebido, não uma, nem duas, nem 10. Eu creio que centenas de palavras. E nós devíamos de quase que ter um diário. Eu tenho no trabalho da igreja, no manual do líder de grupo familiar, do apacentador, eu tenho duas páginas de palavras que Deus nos tem dado durante os anos. Elas estão colocadas lá como uma lembrança. Um tempo levávamos na casa de oração para orarmos sobre ela. Deus tem nos dado palavra e em cima da palavra dEle nós edificamos o que Ele nos tem dado. Concluindo, eu quero nos incentivar a absorver a mente do semeador. Vê como seu Pai, Ele é generoso com a sua vida e Ele te dá a palavra. O salmista dizia só, me dá uma palavra e eu serei curado. Me dá uma palavra só e eu vou resolver essa questão na minha empresa. Me dá uma palavra só e eu vou romper com essa dificuldade na minha família. Uma palavra só é necessária. E em cima dessa palavra nós podemos construir. Vamos nos aplicar às sementes que nós recebemos e lançá-las para que elas frutifiquem, pois é a palavra de Deus que nós carregamos, a palavra de Deus no nosso coração. Quando você recebe essa palavra,
Fique sobre essa palavra como uma galinha choca, que fica chocando aquela palavra, que fica meditando nela, fica vendo aquela palavra acontecer. Você começa a falar aquela palavra para que ela se estabeleça. É um processo de construção. O reino de Deus começa assim, com sementes. E você pode ler as outras parábolas que falam sobre as coisas do reino. O reino de Deus, ele funciona com sementes, como o reino natural. O reino natural nos ensina como o reino espiritual ele funciona. Então, precisamos aprender a fazer isso. E eu queria concluir, sentado como nós estamos, a ter um tempo de ministração.